Quando eu falo desalinhamento energético, o que que significa, né? Bom, você deve saber que a energia governa tudo. A energia, tudo é energia. Só que as coisas elas estão em tempos diferentes. Então, assim, essa parede atrás de mim, ela vai deteriorar, essa roupa vai deteriorar, eu vou deteriorar, né? Então a gente vai envelhecer, vai morrer, né? Só que não precisa acelerar esse processo, né? Então tudo é energia, tudo está em movimento. E quando a gente se desalinha, a gente está acelerando esse processo de envelhecimento, né? Ou processo que você já sabe que é que vai acabar essa matéria, né? Isso aqui vai morrer. Isso aqui que a gente toca vai morrer. E é importante a gente sempre saber como se alinhar de volta quando as coisas tiram a gente do eixo. É um eixo, né? Então, quando a gente tem aqui pontos energéticos em nós, que são os nossos chakras, e a gente recebe uma crítica que não sabe engolir essa crítica, há um desalinhamento, tá? Desses pontos energéticos. E aí esse desalinhamento pode até afetar o nosso corpo físico. Então é muito comum as pessoas que recebem crítica e não conseguem lidar com isso, não conseguem responder bem a isso, ter dor de garganta. Ou travar o sistema mesmo, trava as costas, sabe? Trava, às vezes, artrite, artrose, vai travando esse sistema, trava o intestino, sabe? Trava até o estômago, aparecimento de úlcera. Então, todas as consequências aí terríveis de não saber também lidar com a crítica. Mas quando você sabe lidar com a crítica, que é o que acontece com as mulheres inovadas, e uma estava passando exatamente por isso, muito legal, porque ela estava passando, tudo que ela fazia para a chefe estava ruim, tudo, né? E era muito, isso dava nela crises de ansiedade, incluindo crises de pânico, que ela teve que passar com um psiquiatra, né, para poder se centrar de novo. E aí, quando ela me conheceu, a gente fez esse trabalho com a minha metodologia de alinhamento cosmosistêmico e ela descobriu como lidar com as críticas. E aí, foi muito bacana porque ela já não se sentia mais ameaçada. Então, todo o sistema dela cerebral, né, que ativava quando ela já estava chegando no trabalho, ela começava a ficar nervosa, porque ela sabia que de repente a chefe ia criticar o que ela ia fazer e tal, ele foi apaziguando. E ela não teve mais nenhuma crise de ansiedade. Olha que bacana isso. Ela se sentiu, inclusive, confortável de conversar com a chefe sobre isso e falar para ela que ela sentia que o jeito dela estava correto de fazer e que ela gostaria de tentar. Uma vez, se não desse certo, ela ia fazer do jeito da chefe, mas que ela desse um voto de confiança. A relação das duas melhorou absurdamente, tá? Incluindo uma mudança, que eu falo, uma transmutação de uma relação de submissão para uma relação de respeito. Então hoje, quando essa mulher inovada fala uma coisa para a chefe para e ouve, e compreende, e não critica logo na sequência, sabe? Só para você ter uma ideia, né? E aconteceu comigo também, muito estranho, porque eu nunca tive uma crítica no meu trabalho, porque realmente, sabe, dou sangue, faço aquilo que, sabe, com muita energia. Não que, né, você também não faça, mas talvez eu tenha dado aí um certo alinhamento, né, com os meus superiores, de que eles me deixavam livre, né? Essa foi uma escolha que eu gostaria de chefes ou líderes que me deixassem livre para fazer aquilo que eu queria fazer. Bom, então eu nunca tinha recebido uma crítica, até que eu fui trabalhar num contrato na Arábia Saudita. E eu tinha que fazer uma grande reviravolta lá na empresa. A empresa tava toda zoada. Juro, eu cheguei na empresa, minha vontade era de chorar, de desespero, de tão destruída que ela tava, sabe? As pessoas, a autoestima das pessoas, era um tal de manda, ninguém tinha voz, a equipe que eu ia cuidar
ficava num gueto, assim, sabe? Ela trabalhava meio que num subsolo, onde todas as janelas, só pra você ter uma noção, estavam com papel alumínio. Então as pessoas trabalhavam no escuro, elas não tinham uma condição de trabalho, que aqui a gente já denunciaria, lá elas não tinham uma condição de trabalho decente. Então sabe o que elas faziam? Trabalhavam com design, que são coisas que demoram horas às vezes para renderizar um desenho, para fazer um desenho de uma vitrine, faziam no computador, direto no computador. Imagina as costas dessa pessoa, o braço, a mão dessa pessoa, né? Fora a cabeça de chegar no trabalho e estar nesse ambiente escuro. Então eu cheguei lá e eu comecei a fazer uma revolução, né? Comecei a fazer o que eu faço, que é a parte de transmutação, alinhamento. Eu fui alinhar tudo, né? Tava tudo. E eu começo sempre com as pessoas, porque são as pessoas que governam as coisas, né? Não são as coisas que governam as pessoas, são as pessoas que governam as coisas. Então eu sempre começo com as pessoas, sempre ajudando as pessoas a acharem a luz no caminho, né? E aí eu comecei a tirar tudo das janelas, né? A dar condição, as pessoas ficaram felizes. E ao mesmo tempo eu comecei a perceber que dentro desse sistema, que é uma empresa, é um sistema também, dentro desse sistema, tinham pessoas que estavam se aproveitando do sistema. Então eu cortei esse aproveitamento. E olha isso que aconteceu, né? Depois de que eu tava lá, um mês depois, o CEO, que é o presidente da empresa, que foi quem me chamou para fazer esse trabalho, ele foi demitido. Ele foi demitido, o que aconteceu? As cobras que trabalhavam lá foram pro novo CEO falar mal de mim. Que eu tava mudando tudo, que não era assim que fazia e tudo mais. E aí quando eu chego na sala dele, meu primeiro contato com esse homem, gente, meu primeiro contato com esse homem, eu sento lá e ele fala assim, ó, eu tenho uma lista aqui de pessoas e eu vou falar o nome e você fala se demite ou não demite, se demite ou não demite. E eu achei aquilo um absurdo, como assim, sabe? Fazia 30 dias que eu tava lá, como é que, né, eu ia sentar lá pra falar, vai embora, fica, vai embora, fica. Eu tava conhecendo as pessoas, era uma equipe de mais de 30 pessoas, uma loucura. E aí, eu virei pra esse homem e falei assim, não é assim que eu trabalho. Posso me apresentar? E aí a gente discute novas opções. Este homem, né, a gente fala de alinhamento energético, ele alinhou a coluna dele inteira. Ele se alinhou, olhou pra mim com uma cara de fúria. Eu falei, ê, lasqueira, caguei. Ele olhou assim pra mim, ele falou assim, pois fale. E aí depois ele veio falar assim, você tá aqui há 7 meses, eu tava lá há 30 dias, você tá aqui há 7 meses, você não tá agregando valor pra empresa, você não agrega valor pra empresa. Não sei o que você tá fazendo aqui. Eu nunca tinha enfrentado uma pessoa assim. Eu nunca tinha recebido uma crítica nesse nível, que eu não agregava valor para a empresa. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei destruída. Mas eu chorava, eu falo assim, lá na Arábia Saudita há um oásis com lágrimas de Fabiana, porque não existe outro lugar no mundo que eu tenha chorado tanto quanto a Arábia Saudita. E eu não quero fazer aqui uma pose de vítima, não. Eu sabia o que eu estava fazendo quando eu falei para ele que eu não trabalhava assim. Só que eu não sabia das consequências que isso ia acontecer. Eu não sabia das consequências grandes que isso teria, tá bem? Então, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil já é horrível, né, você ser mandado embora. Porém, quando você vai mandado embora, você de repente ainda tem onde cair morta, sabe? Vai morar com uma amiga, com um amigo, com um parente, eu não sei, sabe? Se vira, coloca a gente em casa para dividir quarto, sala, dá-se um jeito, sabe? Só que lá eu tava lidando com pessoas de nacionalidade, né? Eu trabalhei com mais de 110 pessoas de nacionalidades diferentes, ou 110 países diferentes. E eu tava lidando com nacionalidade que é Síria, Bangladesh, iraquiana, de Iêmen, Paquistão, que são tidos como refugiados. E lá é muito diferente daqui, porque se vem um gringo aqui e
tem filho aqui, o filho é brasileiro. Lá na Arábia Saudita, no Kuwait, em Dubai, o filho não é da nacionalidade do pai. Então, do pai, da mãe. Então, não tinha como, se eu mandasse alguém embora, tá? E essa pessoa fosse de um desses países, e ela tivesse nascido lá, ela não teria talvez nem parente lá. Ela teria 30 dias para sair do país. Olha que absurdo. Então, quando eu recebi aquela crítica, né, de que eu não estava fazendo meu trabalho direito, que eu tinha que mandar as pessoas embora, eu cometi um erro absurdo, que é um erro muito comum que as pessoas cometem quando recebem a crítica. Lembra que eu falei da deusa da justiça, da deusa da guerra? Eu ali plantei uma guerra. Eu fiz uma coisa que chama-se disputa de poder. Eu quis disputar o poder com a pessoa, né? Há duas coisas que as pessoas fazem: ou ficam quietas, né, engolem o sapo e aí dá dor de garganta, ou faz o que eu fiz, que é disputar o poder, ou seja, eu tô certa e eu vou te provar que eu tô certa. E isso é um erro, porque olha o que aconteceu, né? Eu fui, logo depois, é óbvio, né? Eu fui mandada embora. Eu fui mandada embora e isso não impediu das pessoas que eu estava protegendo de serem mandadas embora também. Então não adiantou nada eu ser mártir. As pessoas também foram mandadas embora. Então, quando a gente recebe crítica, a gente tem que ser estratégica com a crítica.